Pessoal, boa tarde. Bom, esse é o nosso segundo encontro da matéria previdenciária, Seguridade Social e Legislação Previdenciária que a gente vai estudar aqui, tá? Na primeira aula a gente estudou os conceitos gerais de Seguridade Social, princípios da Constituição sobre a Seguridade, entramos já em Previdência Social, já sabemos quais são os requisitos que a lei exige para os tipos de benefício previdenciário, como, por exemplo, qualidade de segurado, carência, tá? E agora a gente está estudando o quê? Os benefícios previdenciários em espécie, ok? Muito bem. Na aula passada a gente estudou o primeiro benefício, aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Então a gente viu lá na primeira aula que a aposentadoria por tempo de contribuição, homem aposenta com 35 anos, mulher com 30, tem 180 contribuições de carência, não tem idade mínima, tá? A idade mínima é da regra de transição, ok? E que o professor com 5 anos a menos, desde que efetivo exercício de magistério, ensino fundamental, médio e educação infantil, tá? Importante lá na aposentadoria por tempo de contribuição é o cálculo com a utilização do nosso querido amigo fator previdenciário, ok? A gente viu a fórmula do fator, que a gente não precisa decorar, a gente só precisa entender por que existe esse critério na lei, tá? E agora a gente vai estudar então o segundo benefício daquela nossa listinha 10 benefícios. Segundo benefício, aposentadoria por idade. Aposentadoria por idade. Aposentadoria por idade também é igual na aposentadoria por tempo de contribuição, um benefício bem simples, tá? Não tem segredo a aposentadoria por idade. Então podem registrar aí. Só um parênteses antes da gente falar. Nós falamos na aposentadoria por tempo de contribuição quem são os segurados que têm direito ao benefício? Falamos das exclusões? Quem tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição? Todos os segurados, com exceção do segurado especial, né? E do optante pelo plano simplificado de previdência? Falamos, né? Então, só para não ficar faltando nada. Então, vamos registrar aí a aposentadoria por idade. Devida ao segurado. Devida ao segurado. Quando cumprida a carência exigida, então, devida ao segurado, quando cumprida a carência exigida, aí a gente pode colocar entre parênteses 180 contribuições, que é a carência da aposentadoria por idade. Então, devida ao segurado, quando cumprida a carência exigida, contar com 65 anos, ser homem e 60 ser mulher. Ponto. Em caso de trabalhador rural, então, em caso de trabalhador rural, a idade será reduzida. A idade será reduzida em 5 anos. Então, pessoal, homem aposenta por idade aos 65 anos, mulher aos 60 anos, com carência de 15 anos de tempo de contribuição, 15 anos de pagamento para a Previdência Social. Sempre que a gente pensar em carência, nós não precisamos associar a tempo de contribuição, porque vocês sabem que a lei, né? A gente viu isso na aposentadoria por tempo de contribuição, estabelece que determinados períodos de tempo de serviço serão considerados tempo de contribuição para efeito de benefício. Mas para carência, gente, carência é pagamento. É o tempo mínimo que eu tenho que pagar para a Previdência Social para poder ter direito ao benefício. Então, para a gente aqui,
Carência de 180 contribuições significa que o segurado pagou 15 anos a Previdência Social. Não tem aquele requisito, lembram que a gente viu lá atrás, qualidade de segurado. Então podem colocar aí, dispensada a qualidade, então dispensada a qualidade de segurado. Dispensada a qualidade de segurado. Lembram que a gente falou lá na primeira aula? Então quer dizer que se eu paguei a Previdência de 1970 a 1985, 15 anos exatamente de pagamento para a Previdência, e aí eu completo a idade no ano de 2013, faço aniversário de 60 anos, mulher, posso me aposentar? Posso me aposentar. Isso a gente chama em direito previdenciário de preenchimento não simultâneo dos requisitos, tá? Eu preenchi o requisito tempo aqui atrás, em 1985, que é a carência, não é? E preenchi o requisito idade em 2013. Então, é quando eu preencho não simultaneamente os requisitos. No caso da aposentadoria por idade, essa é a possibilidade que existe, tá? Como cai para vocês o decreto, é importante a gente saber que a carência são 180 contribuições, mas tem uma tabelinha no artigo 142 da Lei 8.213, que é para a regra de transição, tá? Como funciona isso? Até, pessoal, 1991, lá atrás, quando veio a primeira lei da Previdência, né, o primeiro plano unificado de Previdência, 8.213, depois da Constituição, a carência na aposentadoria por idade era de 60 contribuições, 5 anos. A Lei 8.213, de 91, aumentou de 60 para 180. Pouco, né? Só triplicou. E aí o que acontece? Quando vem uma modificação muito grande na lei, a gente sabe que a gente não tem direito adquirido a regime, não é? Só quando eu preencho o requisito. Então, se eu estou na lei, se eu estou hoje aqui, achando que eu vou me aposentar com 30 anos de tempo de contribuição, e amanhã vier uma lei aumentando para 50, eu não posso reclamar, né? Posso só chorar. Por quê? Porque eu não tenho direito adquirido. O direito adquirido tem só quem preenche requisito. Então, caso eu tivesse já 30 anos de contribuição, ok. Como eu não tenho, se mudar a lei, eu tenho que me adequar à lei nova. Toda vez que a lei muda radicalmente, como aqui, vem uma chamada regra de transição. Essa regra de transição está nesse artigo 142. Então, só coloquem assim, ler artigo 142, que é uma tabela, tá? Ler artigo 142, não precisa decorar, da 8.213. O que vai dizer lá nessa tabela, pessoal? Que se eu preencher o requisito idade mais ou menos de 2011 para trás, pelo ano que eu completo a idade, vai diminuindo o meu tempo de carência. Então, é uma tabela progressiva, até a gente chegar na carência de 180 contribuições, que é o que está valendo hoje já, tá? Hoje não tem, hoje só para quem completou a idade lá atrás. Mas, por exemplo, se em 2010, tá? Eu não lembro de cabeça, mas vamos imaginar, em 2010, mais ou menos a carência, 144 contribuições, contra 180 de hoje. Se eu preenchi o requisito idade aqui, a minha carência é diferente, certo? Eu não tenho que ter 180 contribuições, eu tenho que ter 144 contribuições. São 12 anos aqui, né? Entenderam a diferença? Dá só uma olhadinha na tabela, não vai dar para decorar tudo, não tem como saber, né, a tabela inteira, mas só para entender a regra do artigo 142, que é a chamada regra de transição. Tá? Na aposentadoria por idade não precisa registrar, a gente já fez uma tabela, o cálculo da renda mensal é 70% mais 1 por cada grupo de 12 contribuições, vezes o salário de benefício, que é a média salarial, vezes o fator previdenciário facultativamente, tá? Então, o fator previdenciário é obrigatório no tempo de contribuição e facultativo na aposentadoria por idade, ok? Muito bem. Agora registrem mais uma informação da aposentadoria por idade, por favor. Ponham assim: o empregador poderá requerer a aposentadoria compulsória
Então, o empregador poderá requerer a aposentadoria compulsória do empregado homem. Do empregado homem aos 70 anos de idade. Então, do empregado homem aos 70 anos de idade. E da mulher aos 65, desde que cumprida a carência exigida. Desde que cumprida a carência exigida. Ó, então, o empregador poderá, ou seja, a aposentadoria compulsória existe na lei? Existe sim, mas ela depende da iniciativa do empregador. Ele escolhe, quero aposentar esse funcionário porque ele já tem 70 anos de idade, homem, tá? Só que ele só pode exercer o direito de aposentar compulsoriamente o seu empregado quando ele preencher requisito para se aposentar. Porque não basta o fato de preencher o requisito idade, eu tenho que me aposentar, certo? Eu não posso falar, ó, vou rescindir o seu contrato porque você tem 70 anos. Não, eu vou rescindir o seu contrato na véspera da concessão da aposentadoria por idade. Então, o exercício do direito à aposentadoria compulsória pelo empregador está condicionado à concessão do benefício pela Previdência, tá? E daí isso vai ter um impacto lá no direito do trabalho, que existem indenizações previstas na lei no caso de você aposentar compulsoriamente o seu funcionário, ok? Cuidado que é 70 para homem e 65 para mulher. No regime próprio é uma idade só, tá? Aqui são duas idades diferentes para homem e mulher, só para não confundir, tá bom? A aposentadoria por idade, pessoal, é só o que a gente precisa saber, tá? Vamos para o terceiro benefício. Número 3. Aposentadoria especial. Aposentadoria especial. Podem registrar. Benefício devido ao segurado. Então, benefício devido ao segurado empregado. Então, empregado, trabalhador avulso, empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual filiado à cooperativa de trabalho filiado à cooperativa de trabalho ou de produção. Então, é empregado, trabalhador avulso, contribuinte individual filiado à cooperativa de trabalho ou de produção que exerçam atividade sob condições especiais que prejudiquem a saúde. Então, sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, a saúde ou a integridade física por 15, 20 ou 25 anos, por 15, 20 ou 25 anos, dependendo da potencialidade do agente agressivo, dependendo da potencialidade do agente agressivo. Aí façam outro parágrafo. A exposição
A exposição deve ser permanente. A exposição deve ser permanente, não ocasional, nem intermitente. Então, permanente, não ocasional, nem intermitente. Então, a aposentadoria especial é aquele benefício que se paga para quem completa 15, 20 ou 25 anos de tempo de contribuição, desde que se exerça esse tempo numa atividade considerada prejudicial à sua saúde ou integridade física, tá? No decreto existe uma relação do tempo de exposição, né, em função do agente. Então, por exemplo, os agentes mais comuns, aqueles que a gente encontra com maior frequência no meio ambiente de trabalho, por exemplo, ruído, calor, dão direito a uma aposentadoria com 25 anos de tempo de contribuição. O que a gente tem que saber é que essa exposição a esse agente agressivo, ela tem que ser uma exposição permanente. Então, eu tenho que estar, durante toda a minha jornada de trabalho, submetida ao risco ruído. Eu não posso, por alguns momentos do meu dia, estar submetida ao ruído, não. Eu tenho que estar o tempo todo submetida ao ruído, tá? Dentro da linha da aposentadoria especial, não é um tema muito simples em direito previdenciário, tá? Por quê? Porque vale pra gente a lei da data em que a atividade especial for desempenhada. Então, se eu pego um trabalhador que tem uma história de 25 anos de exposição, ele começou a exposição em 1980 e terminou em 2005, 25 anos de exposição, eu tenho que pegar pela legislação da época qual era o critério. Ruído, por exemplo, a gente muda o limite de exposição a ruído de acordo com as legislações, com a evolução legislativa. Então, o que a gente vai focar aqui? Só entender a regra que vale hoje, que é a regra geral, tá? Então, nós não vamos nos interessar por essa evolução, nem por evolução de exposição, nem nada disso, nem por um item específico. Hoje, como que eu faço prova da atividade especial? Hoje, a regra que vale atualmente. Hoje a gente faz prova da atividade especial por meio de um documento emitido pelo empregador, que chama PPP. Perfil profissiográfico previdenciário. Perfil profissiográfico previdenciário. O PPP, pessoal, ele substitui aquela documentação que a gente ouvia antigamente, SB40, DSS 8030, lembram? Tá? É um documento emitido pelo próprio empregador, individual, ou seja, ele coloca o nome da empresa e coloca o nome do empregado para dizer qual é a função que o empregado desempenha na empresa, quais são os riscos a que ele está submetido, se existe programa de controle, se existe equipamento de proteção individual, tá? Se é ruído, por exemplo, qual é o nível de ruído a que ele está sujeito. E é baseado, esse documento emitido pelo empregador é baseado em laudos emitidos por médico, engenheiro ou engenheiro de segurança e saúde no trabalho. Tá? Então, é um laudo considerado um elemento técnico de prova da exposição a agente agressivo, que vai dar direito à aposentadoria especial. Tá? Conseguiram anotar o que é PPP? Perfil profissiográfico previdenciário, emitido pelo empregador, que é o que faz a prova hoje da exposição do empregado ao agente agressivo, tá? Por que só o empregado, o trabalhador avulso e o cooperado têm direito? Por conta do custeio do sistema, né? A aposentadoria especial, pessoal, ela tem um custeio específico, um custeio direto. Então, hoje o empregador, ele paga o que a gente chama de contribuição básica de 20% sobre folha salarial, não é?
E aqui ele vai acrescentar a contribuição do empregado. O empregado paga 8, 9, lembra que a gente viu na parte dos princípios? 8 ou 9 ou 11%, dependendo da faixa salarial. O empregador, sempre 20%, sem o limite teto, tá? Aí ele paga, primeiro, um adicional. Um adicional significa que ele vai pagar 20 mais o adicional para custear a aposentadoria especial. Esse adicional, 6, 9 ou 12%, dependendo se é 15, 20 ou 25 anos para aposentar. Custeio específico sobre a folha salarial do empregado e trabalhador avulso. E o contribuinte individual cooperado, quando a gente faz o pagamento da cooperativa, que a gente faz 15% sobre a folha, né, sobre a nota, a gente tem que acrescentar, não é nesse percentual aqui, não vou falar para vocês não confundirem porque não cai, para custear a aposentadoria especial. Então só essas 3 figuras na lei tem custeio de aposentadoria especial, por isso que só essas 3 vão ter direito, tá? Além desse adicional aqui, a gente vai ter o adicional de 1, 2 ou 3% do seguro de acidente de trabalho, que é um negócio que interessa bastante para vocês, porque cai o seguro e cai o regulamento do seguro de acidente de trabalho. A gente vai fazer um parêntese lá na frente da aula, quando a gente entrar em benefício por incapacidade, para falar de acidente do trabalho. Aí a gente fala do seguro, mas só para vocês entenderem. Então ele vai pagar 20 mais 6 mais 1, ou 20 mais 6 mais 2, ele vai pagar com adicional à contribuição básica quando a atividade desenvolvida na empresa representar risco para a saúde do trabalhador, ok? Por isso que só essas figuras, no nosso exemplo aqui, é que vão ter direito à aposentadoria chamada aposentadoria especial, que a gente faz prova aí com o PPP, tá? Muito bem. Pensem na seguinte situação, será que o empregado, quando ele não consegue ou não fica, né, o tempo todo exigido pela lei em exercício de atividade especial, será que esse tempo para ele não tem diferença nenhuma? Porque assim, para eu me aposentar especial, eu tenho que ter exatamente os 15, os 20 ou os 25 anos de atividade especial. Eu não posso ter tempo chamado tempo comum aqui. Por quê? Porque eu vou sair do meu trabalho, vou me aposentar mais cedo do que o resto da população. Por quê? Porque minha atividade é mais agressiva. Aqui, ó, quem trabalha em mineração subterrânea, qual é o risco da atividade? O risco é elevadíssimo, considerado uma das atividades de maior risco existentes hoje, tá? Então eu tenho que sair antes, não posso ficar lá 35 anos. Tenho que sair com um tempo menor, porque o risco à minha saúde é muito grande. E se eu trabalhar, por exemplo, aqui, só 10 anos, não completar os 15 e for para uma atividade comum, será que esses meus 10 anos valem só 10 anos mesmo? Não, tá? Então, a gente vai registrar aí, ó, podem colocar. É possível, então é possível converter tempo especial em tempo comum. Então é possível converter tempo especial em tempo comum em qualquer período. Em qualquer período. O inverso, todavia, é impossível. Se eu fiquei só 10 anos aqui, eu vou converter, tá? Na legislação, a gente tem 2 tabelas de conversão. Uma que a gente converte tempo especial dentro do tempo especial, porque lógico que eu não preciso ficar, por exemplo, os 25 anos trabalhando aqui. Eu posso, por exemplo, trabalhar 10 anos com mineração subterrânea e depois passar para uma atividade, por exemplo, que tem risco ruído. Então, dentro da atividade especial eu posso transitar.
E aí vai haver conversão de tempo, porque esse meu tempo aqui tem que valer mais aqui, né? Aqui o tempo, a exigência era menor. Ou então, eu tenho a segunda tabela que eu converto de tempo especial para tempo comum, tá? Então é assim, ó. Aqui não faz diferença se eu sou homem ou sou mulher. Se eu sou homem ou sou mulher e trabalho na mineração subterrânea, eu vou aposentar com 15 anos. Se eu sou homem ou sou mulher e trabalho com ruído, eu vou aposentar com 25 anos. Quando a gente vai converter, a tabela é diferente para homens e mulheres, tá? Por quê? Porque homem aposenta com 35, mulher com 30. Então a tabela também tem essa, faz esse cálculozinho aí para diferenciar as situações. Vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhava numa empresa metalúrgica com risco ruído. Então, lá eu tinha que ter 25 anos de tempo de contribuição especial, não é? Para me aposentar. Ruído. Só que eu só trabalhei 10 anos lá nessa empresa. E aí eu fui trabalhar numa operadora de telemarketing, onde não existe risco. Ah, mas todo mundo fica doente demais em telemarketing, não fica? Mas não tem risco físico, químico e biológico que dê direito à aposentadoria especial, tá? Apesar de ser um lugar onde se acidenta demais. 10 anos. Se eu sou homem, o índice de conversão para mim, o multiplicador para mim é 1,40. Quando eu vou contar o meu tempo aqui, juntar o meu tempo com a minha atividade de telemarketing, porque minha aposentadoria é tempo de contribuição comum, não é? Que eu saí da atividade especial e fui para a atividade comum. Esses meus 10 anos viram 14. Eu ganho 4 anos a cada 10, homem, porque mulher ganha 2, tá? O fator para mulher é 1,20. Eu ganho 4 anos a cada 10 que eu trabalho em atividade especial quando eu levo esse meu tempo para o tempo comum, tá? Trabalhei 20 anos aqui, esses 20 vão virar 28. Quando eu vou para a atividade comum, que é 35 anos, aqui eu tô falando de um homem, ele faltaria aqui 15 anos para se aposentar, não faltaria? Com a conversão, faltam só 7. Tá? Então isso é conversão de tempo especial em tempo comum. Eu nunca levo tempo comum para o tempo especial. Se eu comecei aqui no telemarketing, trabalhei 10 anos e fui para uma atividade que tem ruído, ou eu fico os 25 anos para me aposentar especial, ou eu tenho que converter esse tempo aqui, tá? Aí eu não posso levar esses 10 anos anteriores do telemarketing para minha atividade especial, porque eu tenho que ter 25 anos de trabalho em atividade com exposição, ok? Tranquilo de aposentadoria especial? Uma coisa importante, só porque como a gente está falando desse critério do examinador de vocês, que costuma fazer essa mistura de matéria, registrem aí o fornecimento de EPI, não descaracteriza, então o fornecimento de EPI não descaracteriza a atividade como especial. Então o fornecimento de EPI não descaracteriza a atividade como especial. Equipamento de proteção individual, vocês vão estudar as NRs, existe uma NR específica para equipamento de proteção, tá? A gente sabe que a ideia da legislação são medidas de proteção coletiva. Medida de proteção coletiva é eliminar o risco do meio ambiente de trabalho. Então, se eu tenho, por exemplo, um ambiente com muito ruído, o que eu tenho que fazer? De onde vem esse ruído? Essas máquinas fazem ruído excessivo? Será que se eu trocar essas máquinas por máquinas com uma tecnologia mais atualizada, eu tiro o ruído do ambiente de trabalho? Isso é proteção coletiva. Proteção individual é o quê? Botar o protetor auricular no empregado para ele diminuir o impacto do ruído. Quando eu ponho o protetor individual, eu não tiro o ruído do ambiente de trabalho. Eu tento minimizar o impacto daquele agente agressivo na saúde do trabalhador. É por isso que fornecer EPI
não descaracteriza nem a atividade como insalubre, para efeito da NR15, nem também a atividade como especial para efeito de aposentadoria especial do empregado. Ok? Dúvidas? Vocês são silenciosos assim mesmo ou a minha matéria que é muito... né? Tá todo mundo bem quietinho. Redução, por exemplo, no caso de ruído, com o protetor auricular, vai ter redução abaixo do nível. A história do protetor auricular, quando vocês tiverem R, talvez vocês tenham mais chance de estudar isso. O ruído, ele se propaga por onda sonora e também por via óssea. O protetor auricular, ele só reduz o impacto da via sonora, ele não tira o impacto da via óssea. Então, por isso que mesmo com o protetor auricular, o empregado acaba tendo perda auditiva induzida por ruído, tá? Isso para falar do ruído, mas existem outros equipamentos, capacete, máscara, enfim, aí nós temos uma infinidade de equipamento de proteção individual. Mas a ANR, ela fala que a gente só vai usar o EPI, que é o individual, em situações de urgência, quando a gente não consegue implementar uma medida coletiva. Aí nós partimos, não como regra, como exceção, é que na prática a coisa funciona mais ou menos ao contrário, né? Mas na regra, o que deveria acontecer? Eu devia partir para o coletivo. Eu não estou conseguindo, não está sendo possível, aí eu vou para o individual, mas como uma medida de urgência, de emergência, não como uma regra geral, tá? É que hoje já tem ruído, solta o EPI para todo mundo, né? Solta o protetor auricular, o plug, qualquer coisa assim, e aí você minimiza o impacto, mas não retira o agente agressivo. E não elimina a possibilidade dele ser portador da perda auditiva, por causa do impacto ósseo, tá? Que o ruído se propaga de duas formas. Aqui, na verdade, aquela conta que você fez de 1,4 para o homem, um valor para homem e um valor para mulher. Um valor para mulher aos 25 anos de tempo de contribuição. A tabela vai variar? De 15... exatamente. Quer ver? Deixa eu ver se eu tenho uma tabela aqui, aí eu mais ou menos posso falar para vocês, tá? Porque eu não lembro todos os números de cabeça. Ó, se for mulher e ela exercia uma atividade que dava direito à aposentadoria com 15, o multiplicador é 2. Se for mulher, não precisa anotar isso, pessoal, que isso está tudo lá na lei, vocês vão dar só uma olhadinha nessa tabela. Se for mulher aos 20 anos, ela aposentadoria, ela vai converter com o fator 1,50. Percebe? Então, se ela trabalhou 10 anos numa atividade que dava direito a aposentar com 20 anos especial e ela não ficou os 20 anos lá, só 10, esses 10 vezes 1,50 vai virar 15. Mais ou menos assim, tá? E aos 25 anos para a mulher é 1,20. Para o homem já é diferente, ó. Com 15 anos, 2,33. Com 20, 1,75. E com 25, 1,40. Tá? Essa diferença é porque a mulher aposenta aos 30 de tempo de contribuição e o homem aos 35. Então há uma proporção para a gente equivaler a situação, né? Lá na especial é o mesmo tempo para todo mundo. Se eu saio da especial, aí que eu tenho uma diferença na conversão para eu poder fazer essa compatibilização aí. A aposentadoria especial está no artigo 57 em diante, tá? Exatamente o artigo, não vou saber te dizer, tá? Dúvidas de aposentadoria especial? Muito bem. A gente vai entrar agora, pessoal, nos benefícios por incapacidade, tá? A gente veio na regrinha 4321 dos 10 benefícios da Previdência, as 4 aposentadorias, 3 auxílios, 2 salários e uma pensão, mas agora eu vou inverter a ordem, tá? E eu vou começar pelo auxílio doença, porque eu acho que para entender a ordem dos benefícios por incapacidade fica mais fácil. Tá? Então, assim, eu sei que eu tô pulando a aposentadoria por invalidez e tô indo pro número 4, auxílio doença. Auxílio doença, tá? Aí, dentro do auxílio doença, a gente estuda o auxílio doença inteiro, aí a gente faz um parêntese de novo e vamos estudar o acidente do trabalho, tá? Porque aqui, ó, principalmente no auxílio doença, que vai toda a repercussão do acidente por contrato de trabalho.
Então, vou tentar fazer essa ponte com vocês daqui para o direito do trabalho, tá? Não 100% que vocês vão ter matéria de direito do trabalho também, mas pelo menos para a gente conseguir entender o impacto, né? Então, a gente fala que quando acontece um acidente do trabalho, a gente tem 3 figuras envolvidas. A gente tem de um lado a empresa, a gente tem o empregado e a gente tem o INSS. É um triângulo. Existem as obrigações do empregado com a empresa e da empresa com o empregado. Então, vocês vão estudar lá 457, 458 da CLT. Cabe ao empregador adotar as medidas de prevenção, cabe ao empregado usar EPI sob pena de ser demitido por justa causa e assim vai. Eles têm as obrigações recíprocas aqui. E também tem essa situação da ocorrência do acidente gerando um impacto na relação de trabalho. E aí o impacto na relação de trabalho está no âmbito da indenização, da responsabilidade civil do empregador em função do acidente do trabalho, que vai acontecer quando? Quando ele não cumpre as normas regulamentadoras, quando ele não cumpre as normas de segurança e saúde no trabalho e em algumas outras situações, tá? Que a que mais interessa para nós é cumprimento de NR, tá? Então, se eu não cumpro, eu empregador, as normas regulamentadoras, eu, na verdade, sou responsável pelo acidente que aconteceu. Então, vou responder civilmente por esse ato, além de responder administrativamente junto ao órgão, né, do Ministério do Trabalho pelo descumprimento das normas, ok? São 2 responsabilidades lá da empresa. Responde junto ao empregado e responde também junto ao Ministério do Trabalho, tá? E aí vai ter lá a Superintendência Regional do Trabalho, as subdelegacias e afins, o auditor fiscal do trabalho, vocês vão estudar isso em outra matéria. Existe também a relação do empregado com a Previdência. Uma relação dupla aqui. Por quê? Porque eu, empregado, se eu me acidento e não posso trabalhar, para onde eu vou quando eu não posso trabalhar? Para o INSS. É aqui que eu saio no tal do auxílio-doença, né? O auxílio-doença não é o famoso tô na caixa? Tô na caixa, não tô trabalhando, tô recebendo da Previdência Social, tá? E ele vai receber o que da Previdência Social? Os benefícios por incapacidade decorrente do acidente do trabalho, tá? Quando ele vai para a Previdência Social para receber benefício por incapacidade por acidente do trabalho, isso tem repercussão direta no contrato de trabalho. Porque o auxílio doença, quando ele é por acidente do trabalho, ele gera obrigação de recolher fundo no período. Não precisa se preocupar em registrar nada, só um geral a gente vai anotar tudo lá na frente. Ele gera responsabilidade de recolher fundo de garantia no período de afastamento. Ele gera estabilidade no emprego, tá? Ele vai gerar possibilidade de ação regressiva do INSS contra a empresa e a possibilidade de concessão dos benefícios definitivos por acidente do trabalho. Isso sem contar que auxílio doença acidentário conta como tempo de contribuição sempre, o previdenciário não, né? E no acidente do trabalho tem um negócio super bacana que é não tem carência. Então, se eu estiver doente hoje no meu primeiro dia de trabalho, for por causa do trabalho, eu vou sair em benefício. Se for previdenciário, eu tenho que ter 12 meses de contribuição, tá? Depois, essa relação, então, do empregado com o INSS gera repercussão direta na empresa. Só que eu tenho ainda a relação da empresa com o INSS. E na relação da empresa com o INSS entra o quê? O seguro de acidente de trabalho, né? Que é majorado por uma alíquotazinha FAP que a gente vai estudar lá na frente, que aumenta sempre que ele acidenta muito, mais ação regressiva. Então, a intenção do nosso estudo aqui é mais ou menos entender essa relação, esse triângulo que acontece quando tem um evento chamado acidente do trabalho. Que aí a gente vai ver que a lei fala acidente do trabalho, e quando ela fala acidente, ela se refere a uma série de situações, né? Doença profissional, doença do trabalho, doença por equiparação, com causalidade, tá bom? A gente vai estudar tudo isso daí. Vamos começar pelo auxílio doença para entender o que é, como é que a gente diferencia o previdenciário do acidentário, para daí então a gente entrar nos acidentes do trabalho especificamente, tá? Então vamos para o auxílio doença.
benefício devido ao segurado, benefício devido ao segurado que ficar incapacitado então, benefício devido ao segurado que ficar incapacitado por mais de 15 dias de forma total e temporária, para o trabalho que habitualmente exercia. Então, a incapacidade aqui, gente, é total e temporária. Total por quê? Porque eu não posso fazer nada, certo? Eu não posso exercer nenhum tipo de trabalho. Estou incapacitado totalmente. E temporário está associado a tratamento. Temporário significa que eu vou ficar nessa condição enquanto perdurar o meu tratamento, tá? Então já registrem aí a seguir. Com a concessão. Então, com a concessão do auxílio surge para o segurado o direito subjetivo. Então, surge para o segurado o direito subjetivo a tratamento médico custeado pela Previdência Social. Então, a tratamento médico custeado pela Previdência Social e a processo de reabilitação profissional. E a processo de reabilitação profissional. Então, funciona assim, ó. Tô trabalhando, tô com problema na coluna, tá? Então, descobri que eu tô com problema na coluna, fui ao médico, o médico recomendou lá umas injeções, algum tratamento, mas acontece que esse problema que eu tenho, ele vai superar 15 dias de afastamento do trabalho. Os primeiros 15 dias, quem paga é a empresa, tá? Então, os primeiros 15 dias que eu fico afastado do trabalho, a empresa paga salário para o empregado. A partir do 16º dia, aí sim eu saio no tal do auxílio doença. Então, aí eu saio em auxílio doença, tá? Esses primeiros 15 dias são chamados, a gente chama esse período de período de espera, tá? Durante o período de espera não tem incidência de contribuição previdenciária, tá? No 16º dia em diante ele vai para a Previdência Social em gozo de auxílio doença. Lá na Previdência ele vai ficar em auxílio doença pelo período necessário ao tratamento médico. Esse período necessário ao tratamento médico tem um limite? Não, não tem um limite. Eu posso ficar para sempre em auxílio doença? Posso. Ah, eu posso discutir judicialmente, mas a Previdência não tem prazo para converter um auxílio doença em aposentadoria por invalidez. Ela pode me deixar em auxílio doença o tempo que ela quiser. E ela deixa. Por quê? Porque aqui ela paga 91% da média e na aposentadoria por invalidez, 100%. Então ela economiza 9%, mas é uma economia enorme, né? 9% que ela economiza lá. Então ela deixa o segurado 5, 6, 8 anos em auxílio doença, deixa. Tá? É comum acontecer isso. Tá? Nesse período que eu tô em auxílio doença, eu vou me submeter a tantas perícias quantas a Previdência achar necessário. Então podem registrar aí. O segurado é obrigado
Então, o segurado é obrigado a submeter-se, o empregado é obrigado a submeter-se às perícias determinadas pela Previdência. Quantas ele quiser, tá, pessoal? Porque não tem prazo para o auxílio-doença perdurar, assim como não tem prazo para o INSS estabelecer as perícias médicas, tá? Hoje, o INSS trabalha com um negócio que chama COPS. Cobertura, vamos anotar aqui, né, para vocês. COPS é cobertura previdenciária estimada. Cobertura previdenciária estimada. Para quem está tentando acompanhar por artigo, tá? O auxílio-doença está no artigo 59. E seguintes da 8.213 de 91, tá? E a cobertura previdenciária estimada não está exatamente com esse nome, porque esse nome vem das instruções, mais ou menos do artigo 70, 72 em diante do decreto 3048, tá? Que aqui eu estou mesclando informação do decreto e da lei. Decreto 3048 de 99, que é o regulamento da Previdência Social. Que é o que cai para vocês, lembram? A 8.212 alguns pedaços, a 8.213 inteira e o decreto 3048 a princípio inteiro, tá? Então eu estou puxando algumas coisas do decreto para a matéria de vocês para facilitar a compreensão. O que é cobertura previdenciária estimada? A gente brinca chamando isso de alta mãe de Ná, tá? Funciona mais ou menos assim. Você procura a Previdência Social porque você tá com problema na coluna. Aí o perito do INSS te examina e fala, realmente, meu filho, você não tá bom, não pode trabalhar. Então você vai ser afastado, vai sair em gojo de auxílio-doença e no dia 30/6/2014 você vai ficar bom e vai receber alta da Previdência Social. Isso é cobertura previdenciária estimada, também chamada de alta programada, e no popular a gente brinca alta mãe de Ná, porque o perito adivinha, né? Ó, nesse dia aqui você vai ficar bom, e trate de ficar bom, né? Que ele vai te dar alta nesse dia aqui, tá? Para corrigir essa distorção do sistema, a gente tem um negócio que chama pedido de prorrogação de benefício. Então também tá no decreto que 15 dias, a gente já registra tudo, tá? 15 dias antes de vencer a alta mãe de Ná, eu posso fazer o chamado pedido de prorrogação do benefício. E aí eu vou receber o benefício até que o INSS faça uma nova perícia médica. Que o grande mal da alta programada é o quê? Como é que eu posso, não é? Dali 2 ou 3 anos, estabelecer uma data e dar alta sem avaliar o cidadão. Isso fere todos os princípios constitucionais. Então, para corrigir a distorção, tem o chamado pedido de prorrogação do benefício antes dos 15 dias, ok? Então, vamos registrar esse pedaço? O sistema previdenciário prevê cobertura, então prevê cobertura estimada, prevê uma cobertura estimada de acordo com a natureza, da incapacidade. Também chamada de alta programada, também chamada de alta programada.
ponto. Significa estabelecer uma data limite para a concessão do benefício. Então, significa estabelecer uma data limite para a concessão do benefício, sem nova avaliação. Tá? Aí façam um ponto, façam outro parágrafo. Neste caso, o segurado poderá realizar pedido de prorrogação do benefício, 15 dias antes do prazo fixado, para a alta programada. Aí ponto, para não ficar muita informação. Neste caso, o segurado receberá o auxílio. Até a realização de nova perícia. Tá? Então a gente já viu que auxílio doença é quando a gente fica doente, não é? A gente já estudou a carência do auxílio doença, 12 contribuições, com exceção de acidente de qualquer natureza, acidente do trabalho, doença profissional, doença do trabalho, doenças catalogadas, tá? Que são as doenças mais graves. A gente já sabe também que ele é 91% da média, tá? É um benefício, gente, para o qual se exige a tal da qualidade de segurado. Então, quando a gente estudou o período de graça, né, aquelas situações que a gente mantém a qualidade de segurado mesmo sem estar pagando, uma das maiores influências daquela relação está no auxílio-doença, tá? Que é um benefício para o qual se exige a qualidade de segurado. Então, coloquem aí que isso é importante. É exigida a qualidade de segurado. É sempre assim, né? O empregado paga a previdência por anos, trabalha muitas vezes doente, às vezes nem sabe que está doente. Aí quando ele para de trabalhar, para de pagar a previdência, aí que a doença aparece. E aí a hora que ele vai bater na porta da previdência, a previdência, você não tem qualidade de segurado, tá? Então aquele períodozinho de graça lá é muito importante, costuma cair em prova de concurso se ele está no período de graça ou não para receber auxílio-doença, tá? Muito bem. Essa é a regra geral do auxílio-doença, tá? Talvez dos benefícios aqui, o auxílio-doença, a apostadoria por invalidez, sejam os benefícios com maior número de informações para a gente tratar, tá? Um outro dado importante já vimos que tem que fazer perícia médica, sim. Quantas vezes o INSS quiser, quantas vezes o INSS quiser. Tem que fazer tratamento médico? Tem que fazer tratamento médico. Custeado pela Previdência? Tá na lei, não tá? Tratamento médico custeado, a Previdência não paga. A gente tá trabalhando com a lei aqui, infelizmente a vida real é muito diferente do que a gente coloca aqui, tá? Tem que fazer tratamento médico, sim, mas tem uma exceção. 2 exceções, na verdade. Então coloquem aí. O segurado não é obrigado, então o segurado não é obrigado a submeter-se
O segurado não é obrigado a submeter-se à transfusão sanguínea. Então, o segurado não é obrigado a submeter-se à transfusão sanguínea e tratamento cirúrgico. Tá? Preservando as liberdades religiosas, né, pessoal? Então, ele não é obrigado a fazer cirurgia nem transfusão sanguínea, tá? Uma matéria constitucional, né? Liberdade religiosa, que a gente mantém aqui no benefício por incapacidade. Muito bem. Será, pessoal, que eu posso entrar? Porque o INSS é igual um seguro, certo? Será que eu posso já entrar doente no sistema? A regra diz que não, né? É igual seguro-saúde, né? Eu não posso comprar um seguro hoje, né? E me inscrever num seguro hoje para tratar de uma doença que eu já tenho. O seguro não me aceita, fala que a doença é pré-existente. Aqui no INSS é a mesma coisa. Só que a gente tem uma diferençazinha aqui que a gente tem que fazer. Doença é diferente de incapacidade. Então, na verdade, eu até posso entrar no sistema doente. O que eu não posso entrar é incapaz, tá? Então, funciona mais ou menos assim. Eu tenho um problema no coração. Tenho um problema numa válvula do coração. Mas eu tô bem. Não tomo medicação, não faço nada. Então, vida absolutamente normal. Trabalho. Tenho lá meu emprego. Tô lá trabalhando. 5 anos, 6 anos depois que comecei a trabalhar, eu começo a ter complicação, porque eu começo a ter entupimento, aí eu tenho que passar por um procedimento, e a coisa vai agravando, até que realmente eu não tenho condição de trabalhar. Por quê? Porque eu virei uma bomba relógio. Qualquer estresse que eu tenha no trabalho pode desencadear um ataque cardíaco. Eu entrei no sistema doente? Eu entrei no sistema doente. Às vezes eu tenho essa deficiência na válvula desde que eu nasci, não é? Só que a minha incapacidade, ela veio pelo agravamento da doença. Porque quando eu entrei no sistema, eu estava bom. Não estava? Então, eu posso entrar no sistema doente desde que eu não esteja incapacitado para o trabalho. A incapacidade tem que ser por agravamento da doença. Senão, eu não vou ter direito ao benefício. Então, quando a gente fala lá atrás que para a gente recuperar período anterior, quando a gente perde a qualidade segurada, eu não tenho que pagar 1/3 das contribuições. Então, para eu recuperar o tempo lá de trás para um auxílio-doença, eu tenho que pagar 4 meses. O que o segurado faz? Ele fica doente primeiro. Está incapacitado, não pode trabalhar. Pede o benefício, o INSS fala, ó, você perdeu a qualidade de segurado, que você está muito tempo sem contribuir. Ele já está doente com o laudo médico lá, dizendo que ele não pode trabalhar. Ele paga 4 meses para a Previdência e volta e pede o benefício. A Previdência fala o que para ele? Doença pré-existente. Tá? Você já estava incapacitado quando você veio bater aqui, eu falei que você tinha perdido a qualidade de segurado. Não pode pagar 4 meses, agora achando que vai mudar tudo, vai me dizer, não estava pensando bem, tô só agora. Não, não vale, tá? Então, cuidado com esse negócio de pagar 4 meses de contribuição, que isso aí é muito perigoso, tá bom? Vamos registrar, então? O segurado que filiar-se ao sistema doente, então o segurado que filiar-se ao sistema doente não terá direito ao benefício a não ser que a incapacidade, então, a não ser que a incapacidade sobrevenha por motivo de progressão ou agravamento da doença. Tá? Fácil, né? Bem tranquilozinho. Muito bem. O auxílio doença, ele tem 2 espécies.
Então ele pode ser previdenciário ou acidentário. E aí é que vem a diferença que pra gente interessa, especialmente nesse concurso de vocês, tá? Vamos colocar, fazer um quadrozinho aqui. Ele vai ser previdenciário, e o previdenciário a gente popularmente chama de B31, quando ele vai ser previdenciário quando a gente falar de uma doença chamada doença comum, tá? Qualquer problema de saúde que você tem que não está ligado ao trabalho que você faz é chamado de doença comum. Ele gera direito ao benefício previdenciário, né? Vocês viram que eu sou boa para fazer risco, faz assim, né? Quase uma... Nossa Senhora. Ou ele vai ser acidentário quando decorrer de doença profissional, doença do trabalho ou acidente do trabalho. Aqui popularmente a gente chama de B91, tá? O B31 e o B91, vocês não precisam decorar a espécie de benefício. O INSS identifica os benefícios assim, tá? Então o empregado ele fala muito, tô no B91, tô no B31, tá? É fundamental a gente fazer essa diferença porque o reflexo desses dois benefícios no contrato de trabalho é diferenciado. O valor dos dois é absolutamente igual. Então, tanto aqui quanto aqui, ó, RMI, a renda mensal do benefício, 91% da média. 91% da média. Aqui, a mesma coisa, RMI, 91% da média. Aqui, no benefício previdenciário, então vamos colocar assim, ó, só conta como tempo de contribuição quando há período intercalado de atividade. Só conta como tempo de contribuição quando há período intercalado de atividade. Período intercalado de atividade é o quê? Pagamento, tá? Então, se eu ficar 5 anos em auxílio-doença previdenciário, para ele contar como tempo para mim, não como carência, né? Porque eu não estou pagando a previdência, mas como tempo, que vale como tempo de contribuição, eu tenho que pelo menos fazer uma contribuição depois dele, senão ele não conta, tá? Aqui, ó, quando ele é acidentário, conta sempre como tempo de contribuição. Conta sempre como tempo de contribuição, tá? Estão vendo as diferenças? Ah, para o empregado dá na mesma, porque ele vai receber 91% da média, mais ou menos. Pode ser que o valor que ele receba da Previdência de fato seja igual. Mas ó, começando a ficar mais legal para o empregado receber por acidente do trabalho, tá? Aí aqui, ó, o que não tem aqui no auxílio-doença previdenciário e tem aqui no auxílio-doença acidentário. Obrigação do empregador de recolher FGTS no período de afastamento. Obrigação do empregador de recolher FGTS no período de afastamento. Fiquei 5 anos em auxílio-doença previdenciário. O que o empregador vai recolher? 0. Fiquei 5 anos em auxílio-doença acidentário. São 5 anos de fundo de garantia. Faz diferença? Ou se faz, né, gente? Ó, o que mais aqui, ó? Estabilidade de no mínimo 12 meses após
a alta estabilidade de no mínimo 12 meses após a alta. Essa estabilidade está no artigo 118 da 8.213 de 91, tá? Olha a lei previdenciária estabelecendo regras no contrato de trabalho. Eu, lei previdenciária, estou dizendo para você, empregador, que se eu concedi auxílio-doença acidentário, quando eu der alta para o seu empregado, por pelo menos um ano, ele não pode ser demitido, ele está estável. Por que por pelo menos um ano? Porque daí a gente joga para o contrato de trabalho, para o direito do trabalho, e lá a gente sabe que a lei estabelece as regras com padrões mínimos, não é? E que as convenções, dissídios podem aumentar esses direitos. Tem convenção coletiva de categoria que aumenta a estabilidade do acidentado até a aposentadoria. Fica estável. Tá? Ok? Isso sem falar, que nós vamos falar lá em acidente de trabalho, de ação regressiva, do quanto isso pode mexer no seguro de acidente de trabalho da empresa, no FAP, né, da empresa, tá? Ainda pensando para o empregador no impacto que tem dentro das relações de trabalho o empregado nessa situação aqui, tá? Dá mais ou menos para visualizar a diferença entre os dois benefícios e entender que a gente começa, quando a gente pisa no acidente do trabalho, a gente começa a falar de uma mistura do direito previdenciário com o direito do trabalho. O negócio vira uma coisa só, que é o nosso triângulozinho vira uma coisa só. Lógico que o auxílio-doença também suspende o contrato de trabalho, o previdenciário. É que a causa suspensiva termina com a alta médica. Aqui não, né? Aqui depois a alta tem a estabilidade. Então, os dois, se vocês forem olhar o 475 da CLT, os dois benefícios suspendem o contrato de trabalho. Só que aqui eu tenho uma continuação que é a estabilidade no emprego. Pergunte. Linkando a auxílio-doença com idade lá, se é de interno fez uma perícia para o definitivo, como que ficaria a conversão do auxílio-doença quando chega uma determinada idade do empregado? Para converter por idade, porque já tem idade, não pode ficar o tempo todo no auxílio-doença. Ele mesmo. Ele pode. Se o empregado, vocês estão entendendo a pergunta dela? Se o empregado está em auxílio-doença há muito tempo, daí ele preenche o requisito idade, ele pode optar pela aposentadoria por idade, sim. A partir do momento que ele faz a opção e faz o requerimento da aposentadoria por idade, o auxílio-doença dele é cancelado. E se ele não faz Tá? isso, ele continua vinculado nos quadros da empresa? Se ele não faz o quê? O pedido de aposentadoria por idade, ele vai ficar recebendo auxílio-doença. Qualquer dos dois? Qualquer dos dois. E a empresa continua com o ônus. Porque se ele tiver em auxílio-doença acidentário, se você pensar pelo empregado, não é interessante para ele aposentar por idade agora. É interessante para ele terminar esse daqui, voltar estável para o trabalho e daí ele lá na frente aposentar por idade. Porque a aposentadoria por idade é benefício voluntário. Eu exerço o direito a hora que eu quero. Eu não tenho obrigação. Por idade é 70% mais um para cada grupo de 12 contribuições. Depende da história contributiva dele. Se ele contar só com 15 anos de contribuição, que é o mínimo, ele vai ter um coeficiente de 85%. Menos do que os 91% que ele tem aqui. Então, não necessariamente é melhor, tá? Na verdade, é aquilo que eu disse para vocês em previdenciário. Hoje a gente não fala é melhor aqui ou é melhor ali, não. É melhor quando a gente olha a situação de cada um e avalia individualmente. A gente não consegue falar hoje o melhor, não existe. Hoje existe você considerar a sua história individual e para você escolher o melhor caminho, tá? Mas é plenamente possível que ele faça o requerimento da aposentadoria por idade. O INSS não pode compulsoriamente te aposentar por idade. Ele até manda carta. Hoje ele manda, né? Tá dentro da linha da modernização da Previdência, mandar a carta e falar, olha, querido segurado, você tem idade e carência, você não quer vir aqui se aposentar? Mas ele não te aposenta compulsoriamente, ele te convida para que você tome a iniciativa de ir até a Previdência e se aposentar, tá? Ele não pode compulsoriamente te aposentar por idade. Ele só pode, no caso do auxílio-doença, converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Porque os benefícios por incapacidade dependem da avaliação da perícia médica administrativa. Então, se a perícia médica administrativa falar, ó, não dá mais para ele ficar nesse auxílio-doença acidentário aqui, porque a situação dele é irreversível. Então, eu vou aposentar ele por invalidez acidentária. E isso a perícia pode fazer.
Agora os voluntários não. Então, e se ela aposentar por invalidez? Se aposentar por invalidez, a suspensão do contrato de trabalho continua. A empresa não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Continua. Tá? A única diferença é que a lei do FGTS, ela faz referência ao recolhimento durante o período de auxílio-doença, não durante o seu período de aposentadoria por invalidez. Tá? Agora, o que acontece é, o contrato, como a aposentadoria por invalidez também não é um benefício definitivo, o contrato fica suspenso. A carteira do empregado fica em branco, né, sem a baixa, ad eterno. Tá? Não existe um prazo. Exatamente. Ele acaba fazendo parte dos quadros da empresa mesmo com o contrato suspenso. Tá? Tem um monte de reflexo que tem. Por isso que o empregador hoje... Então, o que a gente está estudando aqui? Nós estamos estudando a lei seca, não é? Pela lei, pode dar baixa no contrato? Não pode de jeito nenhum. Hoje, os empregadores conseguem, de algumas maneiras aí, acabar fazendo rescisão, faz acordo com o empregado, dá baixa, né? Despendura o empregado de você. Mas por que a aposentadoria por invalidez não permite a rescisão contratual? A gente vai estudar a aposentadoria lá na frente. Ela não é um benefício definitivo. Ela pode ser cancelada pela Previdência Social. E se ela for cancelada, o empregado vai retomar o seu contrato de trabalho. Vai voltar para a sua função. Tá? Essa que é a regra. E se ele estiver incapacitado parcialmente e permanente? Aí é auxílio acidente. Nós vamos estudar também. Aí é o auxílio acidente. Parcial e permanente é auxílio acidente, que é só para empregado, trabalhador avulso e segurado especial em função de acidente de qualquer natureza, acidente de trabalho, doença profissional, doença de trabalho. Que é o que a gente vai estudar lá na frente, tá? E aí ele pode trabalhar e vai receber o salário mais o auxílio acidente da Previdência. Porque o auxílio acidente é o único benefício indenizatório da legislação previdenciária. Então ele recebe junto com o salário, tá? Até a véspera da aposentadoria. Mas daí a gente vai estudar lá na frente. Ok? Mais ou menos, queria que vocês tivessem essa diferenciação aqui. Agora, o que a gente vai estudar? Nós vamos estudar quando é que o benefício vai ser por acidente do trabalho. Então, o que é esse tal de acidente do trabalho? Em que situações esse benefício vai ser concedido nessa espécie B91 e vai gerar toda essa repercussão no contrato de trabalho, tá? A carência aí no acidentário não tem. Aqui não tem carência. E aqui tem carência de 12 contribuições, com exceção das doenças catalogadas. Que as doenças graves catalogadas estão aqui no auxílio-doença comum, não é? Lembram? HIV, neoplasia maligna, cardiopatia grave, são doenças comuns, que tiram a carência desse benefício aqui. Aqui não tem carência nunca, né? Tá certo? Tranquilo? A gente brinca que a Previdência é como se fosse um guarda-chuva. Guarda-chuva, vocês sabem, né? Dependendo da chuva, a gente se molha mesmo com o guarda-chuva, não tem? Aquela chuva que você sai, o vento, o guarda-chuva vira, não é? E a gente vai se molhar de qualquer jeito. A história da Previdência é mais ou menos essa. Quando eu preencher todos os requisitos, eu estou embaixo do guarda-chuva. Quando eu não preencher, eu vou me molhar. E aí a gente brinca que quando a gente fala do acidente do trabalho, a gente não sai de guarda-chuva. Sabe aquele maior guarda-sol da praia? Aquele que você bota a mesinha, caipirinha, senta, não é? E ainda sobra sombra para as crianças fazerem castelo de areia na sombra? Esse é o guarda-chuva, né, o guarda-sol do acidente do trabalho. É a maior proteção possível. Porque, primeiro, tem um custeio específico, que é o seguro acidentário, e segundo, que a gente está protegendo a integridade física do trabalhador. Ninguém tem que sair de casa para trabalhar para encontrar dor, sofrimento, morte, amputação. Não, né? Trabalho é local da gente encontrar prazer, não é? Não é o que diz o popular? Tem que ser assim, não é para encontrar dor, sofrimento nem nada. É por isso que o guarda-sol maior possível é o guarda-sol do acidente de trabalho. Aqui, carência, zero carência. Tá? No primeiro dia me acidento, estou protegido pelo seguro acidentário. Ok? Mas não é porque a Previdência é boazinha, não. É porque a gente paga o chamado seguro de acidente de trabalho, que não é baixo, para ter essa proteção diferenciada. Ok? Vamos fazer um intervalinho de 10 minutinhos antes da gente entrar mesmo nos acidentes do trabalho. Tá? Então, 10 minutinhos a gente volta.